Boa noite, Marco. Boa noite, pessoal. Estamos ao vivo. Boa noite, Lucas. Boa noite, pessoal. Seja todo mundo muito bem-vindo. Estamos aqui, eu e o Lucas, reunidos mais uma noite para ajudar vocês. A gente podia fazer aquelas introduções de podcast, sabe? Tipo, boa É noite, um eu sou o podcast, Lucas Falcão, da Concepção Acústica, e esse é o Marco podcast, Aurélio, da GRM Acústica. podcast essa semana só deu zica, cara. A polêmica, né, dos podcasts, O mas a gente não pode falar isso não, senão o YouTube vai censurar a gente. Não, brincadeira. Porque Capaz não do pode falar YouTube botar a podcast, gente no... então não Não tem pode falar podcast. sobre a polêmica. Mas vamos lá, pessoal, aqui a conversa é séria. A gente está na nossa missão de ajudar vocês a construir uma carreira e ganhar R$ 20.000 por mês. Muita gente duvida, mas nós vamos mostrar que isso é possível. É isso aí. Só duvida quem nunca tentou, Marco. Assim, ó, eu já duvidei. Eu já duvidei. Na verdade, quando eu comecei, eu tinha a ciência muito grande do quão grandioso era esse mercado. Mas depois de um tempo, a gente vem com aquelas dúvidas internas, os medos, as crenças, e eu passei a duvidar. Eu demorei para poder É, acreditar de novo. mas eu vou te dizer que eu duvidava também, sabe? Eu realmente achava que o dinheiro que o mercado me pagava, no caso de o dinheiro que eu recebia de salário, era o que eu ia ganhar se eu tentasse me arriscar fazendo alguma coisa fora, ou menos do que isso. Eu não acreditava que existia um potencial para fazer alguma coisa fora de uma empresa. E daí a gente, depois que descobre o mundo, a gente não desvê, né? É Depois que isso vê, aí. a gente não desvê. Mas hoje nós vamos falar sobre um dos primeiros passos na construção de um negócio na área de acústica, né? Exatamente, exatamente. A gente vai falar sobre como fazer a primeira venda. Assunto Você sabe pertinente que ou não, Marco? essa era a minha maior crença, o meu maior. Crença não, né? Esse era o meu maior medo quando eu formei. Eu já tinha competência técnica suficiente. Eu já trabalhava dentro da universidade há 3 anos, quase 4, com acústica, mas eu não sabia vender. Até então eu era um engenheiro, um aluno engenheiro, que realizava grandes projetos, grandes trabalhos, mas o projeto sempre caiu no meu colo, né? Alguém vendia para mim. Uhum. E eu vou jogar uma polêmica aqui, Marco. O mais difícil na coisa de ganhar dinheiro sendo empresa não é saber fazer, é saber vender e administrar a empresa. Cara, eu estou refletindo aqui, eu estou numa pegada de tal forma, porque o dinheiro sumiu nessa pandemia. Mas não é que ele deixou de existir, não. Ele está trancafiado em algumas mãos que não tiveram onde investir. Então eu estou avaliando a possibilidade de treinar investidores a se associarem a engenheiros para montar escritórios de engenharia. Foi longe agora. Agora foi. Agora Mas foi enfim, isso é uma longe. reflexão que, só adiantando aqui para o pessoal, que é uma das maiores dificuldades das pessoas, é ter uma bagagem administrativa e de negócios, uma bagagem de marketing e vendas. E, consequentemente, uma boa parte não tem recurso para o investimento inicial, apesar que é Uhum. mínimo no nosso caso. Cara, eu vou te contar uma coisa, tá? Se eu fosse abrir a empresa de novo hoje, eu escolheria um sócio. Mas eu não escolheria um sócio engenheiro. Eu escolheria um sócio que manda bem de administração, vendas e que toparia embarcar nessa comigo. Vendas é tudo. Vendas é E tudo. administrar por consequência, porque as tarefas são grandes. Mas vamos falar de vendas Uhum. hoje, então. Como que a gente ajuda a Vamos pessoa a lá. vender R$ 20.000?
Cara, é uma coisa interessante, sabia? Essa é uma discussão bem interessante, principalmente no mercado que a gente está. A gente sabe que existem arquitetos, existem engenheiros nesse mercado de acústica. Mas, ao contrário dos arquitetos que já têm aquela uma propensão a empreender, né, entrar no mercado já querendo abrir escritórios, etc. Os engenheiros, isso foi uma coisa que a gente falou mais de uma vez aqui. Engenheiro é ensinado a ser funcionário. Engenheiro não é ensinado a empreender. Então a gente é jogado no mercado de trabalho para trabalhar para alguém. Nunca passa na cabeça da gente fazer projetos, vender laudos e etc. Tanto é que hoje, se você for vasculhar na internet aí, existem centenas de pessoas ensinando outros engenheiros a como abrir uma empresa e empreender dentro das suas competências profissionais. O que é que tu acha, Marco? A gente não é treinado para empreender. Na atualidade, a gente tem algumas disciplinas, algumas áreas que já estão razoavelmente empreendedoras. O pessoal da área de informática, aí hoje são inúmeras. Quando eu entrei na faculdade, era ciências da computação. Agora tem ciências da informação, ciência da computação, tecnologia da informação, engenharia da Engenharia de computação, software, engenharia de hardware. enfim. Então, essa área de tecnologia, ela tradicionalmente ela já é empreendedora e onde principalmente nascem as principais incubadoras. Então, o suporte para a pessoa se desenvolver e se capacitar é muito grande. A arquitetura ela tem um viés também do escritório. Então, do arquiteto ou se juntar a outro arquiteto em um escritório ou ele abrir o dele. Eu acho que é até mais comum a gente falar de um arquiteto e um escritório do que de falar de um arquiteto dentro de uma empresa. Apesar que eu acredito que esteja ali balanceado, eventualmente até mais para a empresa. Mas a gente percebe mais o arquiteto no escritório. O médico, o advogado, ele também tem um viés mais empreendedor, não no sentido da informação, mas ele sabe que ele vai ter a oportunidade de montar um escritório ou um consultório. E o engenheiro ele é treinado para a indústria, ele é treinado para a construção, ele é treinado para uma empresa de projetos, enfim. Ele é treinado para ser um excelente capital humano de realização. E é até interessante isso porque na época, alguns anos atrás, a gente saía da universidade e já saía com fila de empresa atrás de engenheiro para pagar o piso, né? Então, os engenheiros eles estavam em uma posição relativamente confortável. Quem é que vai se arriscar no mercado abrindo uma empresa se você sai de uma universidade já ganhando um piso, né? Então, muita gente tinha essa percepção e os meus pais, eles inclusive viveram me pressionando a fazer engenharia porque eles tinham essa percepção quando eu me formasse iria ser esse o cenário. Quando eu me formei já não era esse o cenário, né? Já não tinha tanto emprego assim disponível, mas provavelmente o cenário que tu viu quando tu se formou era esse, né, Marco? E Sim, hoje o cenário ele é totalmente diferente. O que a gente mais vê é engenheiro formado lutando para ganhar 2, 3, 4 mil quando entra numa empresa. Assim, lutando mesmo, porque eu já vi diversos trainees pagando muito pouco e parece que ainda não deu esse estalo na cabeça dos engenheiros de, nossa, eu posso vender o meu serviço e eu posso ganhar mais do que isso por mês. E a gente acaba ficando preso nesse ciclo de... A palavra, eu esqueci o nome da palavra, mas a palavra é insegurança. sim. A pessoa, às vezes, ela tem uma competência de elevadíssimo nível. Eu trabalhei com recém-formados que eram ases em simulação numérica. Ases. Eram expoentes do mercado em simulação numérica e as pessoas eram recém-formadas. Ainda dentro da universidade, elas já simulavam em um padrão de complexidade muito maior do que a média de mercado, mas muito maior. Mas são pessoas assim, que têm um conhecimento técnico elevadíssimo, mas têm um baixo conhecimento de negócios e têm
até uma certa aversão ao relacionamento interpessoal no sentido de vendas, porque eles encaram a venda como um charlatanismo, aquela história do vendedor de porta em porta que vai te empurrar alguma coisa. Então, naturalmente, a pessoa passa a ter uma aversão ao vendedor, aquele profissional que vai te empurrar uma coisa que ele quer vender e que você não precisa comprar. Acho que isso é um dos principais entraves do profissional técnico, que é o engenheiro, para entrar no mercado e quebrar aquela barreira da venda. Cara, e foi muito bom ter falado isso, porque eu concordo 500% com a tua afirmação. Eu acho que a primeira coisa para você conseguir vender o teu primeiro projeto é você começar a se tornar um comunicador, né? Um representante do teu produto. É perder o medo de falar sobre o produto que tu vende, o serviço que tu presta, começar a falar sobre isso com as pessoas. Quanto mais tu fala, melhor. E falar na linguagem do teu cliente. Isso é uma coisa que eu acho muito importante. O primeiro passo para o engenheiro sair de um emprego fixo, de um emprego CLT e começar a ser empreendedor, para mim, é o cara virar um bom comunicador. É o cara saber se comunicar, que na verdade é um bom vendedor. Um bom vendedor é um bom comunicador no final da história, né? Sim. Ele precisa de ter algumas características. Ele precisa de ter um domínio do que ele vai vender, porque ele precisa de demonstrar que a solução que ele tem é a que a pessoa precisa. Uhum. E ele precisa de passar muita confiança. Eventualmente, o profissional de vendas nem tem tanto domínio do produto, mas ele tem uma confiança tão grande que o comprador compra na confiança que ele tem no vendedor. E nesse sentido, o engenheiro ele tem um conhecimento tão aprofundado do serviço que ele é capaz de fazer, mas ele é inseguro. Ele é inseguro porque ele tem medo. Ele tem medo do e se não for, enfim. A Sim. gente tem, né? É natural da gente. Eu acho que, assim, o engenheiro por si só, ele é um profissional que sabe das complexidades e ele é um profissional que tem bastante responsabilidade no que ele fala. A gente tem que ter bastante responsabilidade. E isso é ótimo, mas também é um pesadelo, porque isso impede a gente de ser confiante no processo de venda, por exemplo. Do cliente dizer, cara, tu me garante que isso vai dar certo? Óbvio que eu, como engenheiro, sei que muita coisa pode dar errado. Muita coisa pode sair dos trilhos. Mas eu, como vendedor, não tenho que pensar como engenheiro. Eu tenho que pensar como vendedor. Eu tenho que dizer para ele, cara, eu te garanto que a gente vai fazer tudo que a gente conseguir fazer e mais um pouquinho para esse projeto dar certo e ainda te entregar mais do que tu espera. Mas eu sempre gostei de algumas coisas. Eu sou gerente de projeto certificado. E quando a gente pega um projeto, a gente tem um projeto desde uma reunião de negócios, é um projeto, a gente organizar todas as etapas até uma barragem, uma cidade, uma aeronave. Então, projetos de natureza bastante complexos. E como que a gente faz um projeto complexo? A soma de vários projetos simples. Se você pegar, por exemplo, uma aeronave que tem ali superfícies de controle, sistemas de controle, sistema hidráulico, sistema pneumático, sistema, enfim. Se for no frigir ali dos elementos, você vai ter um parafuso, uma chapa, cabos, elementos que agrupados se tornam elementos mais complexos, ou seja, apesar da dificuldade, da complexidade de um projeto de engenharia, a gente divide ele em subprojetos mais simples. E também tem uma escadinha, por exemplo. Você vai vislumbrar construir uma aeronave, você vai começar construindo um aeromodelo. Enfim, você começa num nível simples e vai evoluindo. Então, a pessoa dentro de um mercado de trabalho, ela pode começar num grau mais simplificado do serviço, vai ganhando confiança e vai aumentando o nível de complexidade. Exatamente. Esse é um problema também, é o grande dilema das expectativas, né? Acho que tem muita gente que tem os opostos. Tem um cara que acha que nunca pode sair do emprego, que se ele sair do emprego ele vai morrer de fome.
E tem um cara que acha que é só ele abrir um CNPJ que ele vai estar faturando R$ 100.000 por mês. Eu vou te dar um Quando a exemplo, gente... Fala, pode falar. eu vou te dar um exemplo próprio aqui. Eu comecei com muito medo, a empresa. Eu já sabia fazer o trabalho há anos, mas o ato de empreender me deixou muito medo. Eu fui buscar muita ajuda. Então, se a gente pensar assim, um dos trabalhos mais simples que eu fiz, avaliação de ruído em um empreendimento de lazer, um bar. E um laudo dessa natureza, eu vendi por R$ 2.000, 4 pontinhos. Um valor bem expressivo para um engenheiro. Você comentou em um engenheiro ganhando 2.000, lutando para 2, 3, 4 mil reais, né? Então, um projetinho simples, 4 pontos de medição, R$ 2.000. E eu, por muito tempo, fiquei nesse nível. Hoje, eu estou até fechando um relatório aqui agora, estou numa simulação, que eu tenho 300 pontos de medição, um faturamento de múltiplos 5 dígitos, quase chegando nos 6 dígitos. Para quem não entende essa linguagem, 5 dígitos é um algarismo mais 4 zeros. É isso? Dezena de milhar. Então a gente está falando de 10, 100, 20, 30, 40, 50, 90 mil. E quando a gente fala de 6 dígitos, a gente está falando de 100 mil para cima, até 999 mil. Mas enfim. Mas eu não comecei fazendo um projeto de 50 pontos, quiçá de 15 pontos de medição. Eu comecei fazendo um projeto com 4 pontos de medição. Uhum. E vender um projeto desse e se garantir é muito mais tranquilo. Lucas, você acredita que uma pessoa pode viver de fazer projetinho de bar, cara? De viver fazendo laudo de bar? De viver fazendo laudo e projeto de bar? Pode viver fazendo isso e tem muita gente que não sai do bar, não sai do projeto, não sai do laudo, porque acaba criando todo o networking, já é recomendado na cidade, aquilo para ele é suficiente e não sai mesmo. E ganha bem. Não, não tem Se nada de você, errado nisso, né? se você pensar a quantidade de bar que fecha e que abre todo dia, em algumas cidades, Florianópolis, São José, acredito que Palhoça também, não sei te falar, São Paulo, Belo Horizonte e outras, antes de abrir um empreendimento dessa natureza, você precisa de ter um laudo. E antes do laudo, você tem que ter um projeto, né? Para ele desempenhar, para ele ter qualidade de isolamento. E como é que a gente Exatamente. vende um laudo desses que é o mais simples, Lucas? Essa é uma ótima pergunta. Ó, na minha opinião, na minha mais sincera opinião, acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar quando a gente vai fazer uma venda é saber quando, para quem e por que o produto é necessário. No caso do laudo, a gente está falando do bar. E acho que a gente deveria expandir essa pergunta um pouquinho mais. Por que um laudo ele é necessário? Para quem ele é necessário e onde ele é necessário? Ele é necessário no bar por causa da exigência da prefeitura para certidão de tratamento acústico em Santa Catarina. No Rio Grande do Sul se fala muito na certidão de isolamento acústico. Em outros estados podem ter diferentes nomes. Mas o laudo é justamente um documento que é feito normalmente anteriormente à expedição do alvará do estabelecimento e é feito sempre para um estabelecimento que é um potencial poluidor. Que estabelecimentos são esses, Marco? Bares, Bares, igreja, igrejas, pequenos empreendimentos do tipo marcenaria, marmoraria, serralheria. ambientes com música ao vivo, né? Casas de festa, casas de Sim, show, salões. Tem uma, um número de possibilidades muito grande. E esse é um ponto chave, sabe? A gente entender para quem é o nosso serviço e quem precisa dele é a primeira coisa. Porque depois que a gente entende quem é o nosso cliente, fica fácil chegar nele, né? Mesma coisa para os projetos. Quem precisa de projeto, Marco? O bar que não passou no laudo, ou o bar que vai abrir e quer ter certeza que vai dar certo no laudo, a igreja que está sofrendo incomodação, quer dizer, está sofrendo não, ela está incomodando os vizinhos, né? E está sofrendo represália da vizinhança.
Eu tô falando, esses são os casos onde, de fato, assim, na cara, eles precisam de um projeto. Eles precisam de um lado, precisam de um projeto. São pessoas que não têm para onde correr, elas vão ter que contratar. É o bar, é a igreja, é a casa de festa, todo esse pessoal. Então, depois que a gente entende isso, cara, fica fácil colocar no papel quem são os teus clientes e começar a entrar em contato, né, Marco? Agora eu vou te falar uma coisa e que as pessoas não têm essa percepção. A gente já se forma em uma grande vantagem. A gente já forma na universidade com uma grande vantagem em termos de negócio. Normalmente a pessoa na turma, ela vai conviver diretamente ali com 20, 30, 40, 50 pessoas, diretamente. Pessoas que assistem Uhum. aula com ela todos os dias. Indiretamente, a gente pode falar que, dependendo da universidade, 3.000 pessoas. Porque são todos os colegas que você tem ali na sua graduação, desde o primeiro período até o último período, das graduações adjacentes, por exemplo. Eu me formei na UFMG, eu tinha ligação direta com o pessoal da engenharia elétrica, a gente dividia o mesmo prédio, pessoal da engenharia mecânica, só ali eu tinha duas grandes formações, parcialmente eu tinha com o pessoal da engenharia civil. Então o que, que acontece? Todos esses colegas que a gente jogou truco um dia, que a gente foi para o bar jogar uma sinuca e beber uma cerveja, que a gente estudou junto para a prova, cada um desses é um potencial cliente e é um potencial profissional que vai te indicar. E boa parte dos serviços que você vai vender, eles vão vir dessas indicações dos seus conhecidos. São pessoas que não vão ter receio de te indicar. Isso é uma coisa importante. No início, grande parte dos serviços que a gente pega realmente são de pessoas conhecidas. Mas sabe aquela partezinha que eu falei bem no início sobre a pessoa ser um bom comunicador, sabe? Essa é a peça fundamental que eu acho nessa história toda. Porque se você não fala o que você faz, se você não é capaz de descrever de uma forma simples, direta para pessoas que não estão na mesma área que você o que você faz, as pessoas nunca vão te indicar para nada, porque elas não vão saber nada do que tu faz e não vão entender para quem que é o teu produto. É a mesma coisa, tá, Marco? Eu apresento orçamento todo dia. Todo dia eu falo o que eu faço, os serviços que eu faço e, obviamente, no meio da apresentação, naturalmente saem os termos técnicos e etc. Sabe qual é a hora que eu vejo o olhinho do cliente brilhar? É quando eu chego para ele e falo: olha, a gente faz projeto de condicionamento acústico. Sabe aquela sala de reunião que quando tem duas pessoas falando ninguém se entende? Por causa de eco, reverberação, porque a primeira coisa que eu falo é eco, mesmo sabendo que é um conceito errado, porque já está na cabeça das pessoas, né? E aí na hora que eu falo isso, o cara fala: olha, eu já fui numa sala de reunião assim. Então é isso que tu faz. E aí eu entro no projeto de edificações residenciais. Olha, eu faço projeto de isolamento de sistemas de vedação verticais, horizontais para a norma NBR 15575. E aí a pessoa para e diz: sabe aquele teu vizinho que quando anda descalço tu consegue escutar ele? Ou sabe aquele bar que está te incomodando? É isso que eu faço. Eu resolvo esse tipo de problema. Daí o cara cai a ficha na cabeça dele. Diz: poxa, olha só, é esse cara então que resolve. E aí quando ele escutar um amigo dele se queixando, o que é que ele vai fazer, Marco? Spoiler. Ele vai te indicar e vai te recomendar. Exatamente. Mas ele só vai fazer isso se tu for minimamente capaz de ser um comunicador eficiente e dizer pro cara, na linguagem dele, o que é que tu consegue fazer. E eu vou te falar uma coisa, Lucas: venda é clareza. Quando você vai para comprar um produto, um serviço qualquer, se você tiver dúvida, você não compra. Porque você tem medo daquela dúvida ser muito importante. Então você prefere retirar aquela dúvida antes de comprar. Por exemplo, Exatamente. você resolve que vai comprar uma caminhonete porque você precisa para a sua atividade profissional ou para a sua atividade de dia a dia, ou mesmo pelo sua satisfação. Aí vem aquela pergunta: diesel ou flex? Aí você vai avaliar lá, tal, tem um fator de financeiro, tem um fator de manutenção, tem um fator de desempenho, tem um fator de durabilidade, e aí você põe uma interrogação na cabeça.
Eu invisto menos e compro uma Flex ou eu invisto mais e compro uma diesel? Sabe o que você faz? Volta para casa e vai pesquisar. Eventualmente você passa, pesquisa, pesquisa e desiste de comprar porque você não tem a resposta. Exatamente. Então, quando a É gente uma vai coisa. vender e não está claro e gera dúvida para quem vai comprar, essa pessoa prefere não arriscar. Então, uma das nossas maiores qualidades é tornar a nossa comunicação clara. E é muito bonito, né, a gente falar que a condição de contorno, o coeficiente de segurança, que o coeficiente de Poisson, então são nomes muito bonitos para a gente, né? Ah, eu domino a arte da resistência dos materiais. Mas o seu cliente eventualmente não sabe nem o que é isso. Então você vai ter que falar para ele que a viga é forte, vai ter que falar para ele que o som vai ser bloqueado. Enfim, se você entra com termos muito técnicos, é claro que na acústica a gente tem também uma vantagem. A gente vai vender tanto para o leigo, padre, pastor, empresário, dono de bar, como a gente vai vender para o profissional técnico, comprador técnico, o engenheiro da indústria, o engenheiro da construtora. Então são pessoas que você vai conseguir conversar em nível mais técnico, mais avançado. E eu realmente acho que o grande trunfo é tu se colocar, né, tu adaptar a tua linguagem pro nível do teu cliente. Se o teu cliente é uma construtora e a construtora ela lida com a NBR 15575, ela lida com sistemas de vedação, né, com a linguagem técnica o dia inteiro, tudo bem você falar de forma técnica. Às vezes é até bom que você fale de forma técnica nesse meio, porque dá uma certa autoridade, né? Passa uma confiança para você. Mas se tu tá vendendo um laudo pro Zezinho que tem a mercearia, Zezinho é o nome que tu gosta de falar, né? Pro Zezinho Zezinho não, lá, o do bairro é o Dirceu. é o Dirceu. Se tu tá vendendo um laudo pro Dirceu, pro senhor Zé Dirceu lá, tu não vai meter um monte de termo técnico que tu tirou lá da NBR 16313, terminologia, encher o teu vocabulário de termo técnico, vai jogar lá no senhorzinho, o Zé Disseu, ele vai comprar de outro. Ele vai comprar de quem chegou para ele e explicou o que é que vai fazer. É muito, para ele passa muito mais confiança do que um engenheiro cheio de termo técnico. No mínimo, ele vai achar que o serviço é muito caro e não vai nem querer orçamento. Não, não, nem passo orçamento. Eu vou pegar com É, outro. é complicado. Eu gosto de quebrar muito esse paradigma. As pessoas têm medo. O profissional tem medo de falar de forma muito simplista e ser taxado de pouco conhecedor do trabalho. Ah, a pessoa não tem um linguajar técnico, não tem um linguajar rebuscado, ele não domina o assunto, ele não é bom. E eu lembro de uma amiga que me falava, cara, a melhor coisa do mundo é você ser doutor. Eu falei, me explica isso aí. Uma vez que você vira doutor, você pode falar a borracha que for, que você se garante, você conhece o seu potencial. Você já se testou tanto no mestrado e no doutorado que, se precisar, você eleva o nível da conversa. Então, assim, eventualmente, quando eu chego para um cliente, eu tenho doutorado incompleto, que eu tenho a qualificação, e a gente percebe que o cliente pode não ter um conhecimento, vou fazer um laudo de desempenho, o que eu falo? Cara, eu vou colocar aqui dentro de uma sala a bola de som. Cara, olha assim, é uma bolota cheia de caixa de alto-falante que emite som para todo lado. Se eu falar com ele que eu vou colocar lá uma caixa do decaédrico, ele já vai ficar assustado. Do decaédrico, o que é isso? Da mesma forma, a Type Machine. Eu vou pegar aqui a máquina de martelete e vou começar a martelar o seu chão. Ele olha, ele entende, martelo, martelete, para ele é claro. Se eu falar uma Type Machine, ainda mais que está num termo estrangeiro, ele já fica assustado. Quando eu percebo que o profissional tem conhecimento, eu elevo um pouco a conversa. Eu lembro uma vez que eu fui fazer uma venda para acho que ele era até mestre, com nível de mestrado, e na Petrobras. E eu liguei para ele, tá, mas eu não converso com o vendedor. Ou seja, ele achou que eu não tinha o conhecimento técnico básico para poder conversar no nível dele. Uhum. E aí a gente
abusa, né? Eu lembro que Abusa eu influência. perguntei qual que era o maior desafio dele, se era em termos de casamento de impedância das estruturas e papapá. Aí ele já começou, escutou a impedância, aí eu comecei a falar com ele dos modos de vibração e das frequências naturais. Aí ele perguntou: você é engenheiro? Eu falei: sou mestre em projeto de fabricação e doutorando de vibração. A conversa mudou. Mas enfim, a gente tem que saber pesar. Mas é melhor a gente pecar pela simplicidade do que a gente querer ser rebuscado demais e espantar o cara. Uhum. Mas isso está dentro de uma linguagem. Um passo antes a gente ainda tem para ser feito, né? Na venda. Isso é verdade. Marco, Ou seja, antes da gente chegar cara a cara com a pessoa, a gente tem ali, acredito que 2 passos, né? Ou 3. Agora me fugiu. cara, sabe que ah, uma coisa que eu vejo muita gente errar nas vendas é que o cara acha que a melhor forma de vender é fazendo venda por meditação. Tu já viu venda por meditação? Ele senta, cruza as pernas, bota a mão em cima das pernas, faz assim, ó, e espera o cliente chegar, meditando. Tem muita gente que acha que a coisa acontece assim, tá? Que abre o CNPJ num dia, no outro dia senta na frente do computador e fica esperando alguém entrar no site dele e ligar para ele. E olha, é difícil dizer isso, mas esse é o pior jeito possível, né, Marco? Tem muita Tem gente que quer fazer muito a jeito venda de melhor. um passo, né? Pô, eu faço o laudo, está aqui o meu cartão, se precisar me liga. Oi, tudo bem? Eu faço laudos. Você quer? Não. Tá, então vamos pro próximo. Então, na Eu. verdade, eu gosto de falar que a gente tem 5 grandes passos. Primeiro, a gente precisa chamar atenção. Chamar atenção no sentido de fazer a pessoa te dar atenção. Ou seja, ela olhar para você e gastar os primeiros 5 segundos dela para ouvir o que você tem que falar. Aí é onde se oferece uma Coca-Cola, um refrigerante, um suco, uma bebida em uma feira. A pessoa vai ali pela atenção do brinde e vai te dar atenção. O segundo passo que eu gosto de usar é o relacionamento. Oi, tudo bem? Como vai? Qual o seu nome? Falou o nome, eu passo a chamar pelo nome. E aí eu vou buscar pontos em comum que vai fazer aquela pessoa ficar satisfeita de estar ali conversando. Exemplo: Lucas, você é de onde? Sou de João Pessoa. João Pessoa. Cara, eu já tive em João Pessoa, aquele hotel redondo, que fantástico. Como é que chama aquele hotel? É o Hotel Tambaú. Famoso Tambaú. Hotel Tambaú. Muito legal. E de lá eu fui para Campina Grande. Que lugar fantástico. Entendeu? Eu comecei a buscar um lugar comum para a gente se relacionar. A partir dali você já fica satisfeito de falar uma coisa que você gosta, corre o risco de você não gostar, mas a maioria das vezes gosta. Uma, ouvir o seu nome. Outra, alguns pontos em comum. É aquela história, que time que você torce, enfim, e vai tentando buscar. O terceiro passo, eu vou apresentar um problema. Olha, na empresa que você trabalha, nos projetos que você faz, no ramo que você atua, você tem problema de comunicação porque o ambiente é inadequado? A pessoa para pensar, tem. Se já aí eu vou amplificar esse problema. Você já parou para pensar que você vai perder produtividade, perder dinheiro, perder cliente, perder e perder, porque o resultado de uma reunião num ambiente desses pode ser bastante desastrosa? Aí eu venho fechando, pois eu trabalho com projetos e laudos e eu queria te apresentar aqui os meus serviços. Ou seja, a pessoa já te deu atenção, você já se relacionou com ela, já criou um link de comunicação, você deixou ela ciente que existe um problema, porque eventualmente as pessoas tentam vender coisas e elas não têm problema, ou não o percebem. Você deixou ciente de um problema, você reforça o problema mostrando que ele é mais grave do que a pessoa pode perceber, você mostra a solução e faz uma oferta. Me liga para a gente conversar a respeito, me liga para eu trazer material para você ver.
A minha abordagem vai nessa linha aí, que acaba ficando natural. E uma coisa interessante, Marco, que eu aprendi depois de um tempo, é que você tem sempre que deixar o, o teu lead, né? A pessoa interessada, você tem que sempre deixar a conta na mão dela. Tem sempre que deixar uma ação para ela fazer, sabe? Diz assim, ligou, teve o primeiro contato, cara, vamos marcar uma reunião. Quinta-feira você pode. Sexta-feira você pode. Qual é o horário? Vamos marcar esse horário então? Marca a reunião. Na reunião diz, cara, e aquela proposta lá que a gente conversou daquela tua sala de reunião que tem muito ruído e tu não consegue se comunicar? Vamos conversar sobre essa proposta? Quando que tu pode conversar? Em quanto tempo tu acha que tu consegue preparar o material para a gente fazer essa reunião? Apresenta o orçamento. Quanto tempo tu pode me dar uma resposta sobre o orçamento? Olha, se a gente conseguir fechar essa semana, esse mês eu já consigo ir na tua empresa fazer uma visita. Quanto tempo tu acha que demora para me dar a resposta? Sempre deixando uma tarefinha, sabe? Sempre deixando uma coisa pro teu lead também sentir a pressão de que ele tem que fazer alguma coisa, sabe? Isso é uma coisa muito importante porque às vezes a gente fica assim, ó, apresenta, daí diz, beleza, apresentei aqui a minha empresa e é isso. E então tá, então bom trabalho, tchau. A gente se fala aí algum dia. Se tu precisar de mim, tu me liga. E não acontece nada, né? Agora, olha o caminho das pedras. Vou entregar o ouro aqui agora. Para quem está começando, é interessante procurar quem tem uma demanda mais simples. Ou quem não tem tanto poder de compra, que não vai poder chegar em quem é mais estruturado e famoso no mercado. Se a gente for pensar em projetos, um local riquíssimo e que com uma semana de visita, com certeza, 2, 3 projetos é muito certeiro de você conseguir, é visitando arquitetos e escritórios de arquitetura. Ou porque, eventualmente, ele não sabe do problema. Ou ele até orbita que existe aquele problema, mas ele não vai procurar. Porque ele tem tanta tarefa, ele não procura. Então você se apresenta, faz uma reunião, toma um café com um arquiteto desse, ele começa a encaixar, opa, o projeto número 1 precisa, vou te apresentar. O projeto número 3 precisa. Então ele começa a te abrir os projetos e identificar elementos de potencial compra de serviço de projeto. Marco, deixa eu te fazer uma pergunta. Quantos arquitetos tu acha que se formam por ano em uma cidade estilo Florianópolis? Quantos? Não Sim. sei, uns 500, 300? Olha, pelo menos 200 arquitetos por ano, tá? Pelo menos. 200. Florianópolis, né? Em Florianópolis, 500 mil habitantes, Florianópolis tem pelo menos uns 200 arquitetos. Obviamente que nem todos vão ficar na cidade, nem todos vão abrir escritórios. Mas só disso, só por essa estatística, tu consegue imaginar quantos escritórios de arquitetura não existem. Quantos As pessoas vão. engenheiros, desculpa, quantos arquitetos não estão hoje, fazendo projetos sem instrução nenhuma de acústica e, sem saber, eles precisam do nosso serviço. E assim, ó, quem tem dúvida da demanda, eu vou falar para olhar da janela, o bairro que ele mora, que com certeza num raio aí de 200, 300 metros tem uma loja de material de construção. Consequentemente, tem alguém construindo, tem alguém reformando, tem alguém precisando olhar para os desempenhos acústicos. Então, esse é um lado, os escritórios de projeto de arquitetura. Um outro muito grande que o pessoal fica solto, as empresas de construção, as incorporadoras, as construtoras, porque eles estão ali realizando tarefas, batendo meta, seguindo cronograma, e eventualmente eles perdem a condição de correr atrás de um profissional
que eles precisam. Uhum. Então, uma visita a uma construtora, uma visita a uma incorporadora, também é de uma riqueza muito grande, porque ali você vai conseguir oferecer projetos e laudos. Exatamente. E sabe uma, Marco? Sabe a Associação de Bares e Restaurantes? Sim, Quantos restaurantes e bares não tem associados à Associação de Bares e Restaurantes da cidade? Vai lá. Provavelmente tem um cara que tem um bar que está se incomodando por causa de ruído. Provavelmente tem um bar que acabou de se afiliar e que não abriu ainda, mas que vai abrir. Provavelmente tem alguém que conhece algum bar que vai abrir em breve e está precisando desses serviços. Tem alguém ali que já tem bar e vai abrir outro. Ó, é um mundo de possibilidades. A grande ideia, obviamente que a gente não pode, não caberia em uma aula a gente dizer como fazer todas as etapas da prospecção e onde encontrar cada cliente, etc. Isso é até uma coisa que a gente planeja já há um tempo fazer com mais firmeza para os nossos alunos, né, Marco? A gente até ficou de fazer uma aula mais aprofundada, assim, bem embasada nisso, para ajudar o pessoal a atingir os faturamentos, bons resultados, né? Resultados aí da ordem de 20 mil. Mas a ideia, ela é sempre a mesma. É encontrar onde que os potenciais clientes estão agrupados. Contadores são pessoas que sempre estão abrindo empresas, bares e vão precisar de laudos, vão precisar indicar alguém que faça laudos. Arquitetos, associação de bares e restaurantes, cara, tem uma infinidade de possibilidades, tá? Até mesmo para o pessoal que faz projetos, até mesmo o engenheiro de segurança do trabalho é um profissional que pode dar uma parceria excelente, assim, ó, o cara, ele faz laudos, ele visita indústrias, ele visita restaurantes. Esse cara, ele pode com certeza ser um parceiro valiosíssimo. assim, ó, nesse mercado doméstico, a gente tem, por exemplo, as igrejas. E a igreja tem um fator chave, que são os núcleos religiosos, do tipo, a igreja católica normalmente ela está agregada a um núcleo de gestão. Então, algumas paróquias, elas prestam contas a um núcleo de gestão que cede recursos para poder desenvolver projetos de melhorias. Então, você conseguindo entrar nesse núcleo, você já consegue atender diversas paróquias. Da mesma forma, a igreja evangélica, ela também está nucleada em alguns centros. Por exemplo, a Igreja Universal, ela tem alguns núcleos regionais que organizam ali a região, então são pontos de conexão. Você consegue entrar nesse núcleo, você se espalha nas congregações que estão ali penduradas. Se pendurado é um termo não bom de falar, mas que estão ali associadas, que estão ali com um vínculo. Quando a gente parte para a indústria, a gente tem um caráter mais procedimental. Então, isso é interessante porque dá oportunidade da pessoa que não tem tanto traquejo inicial para se apresentar. Porque um primeiro contato na indústria é se cadastrar. Você vai entrar no site de fornecedores da indústria, vai subir os seus documentos, vai fazer o cadastro da sua empresa. Quando a indústria for fazer uma cotação, ela vai baixar do banco de fornecedores dela e vai pedir uma proposta. Então, você faz uma proposta de uma maneira muito formal, onde a sua habilidade interpessoal ela não é tão importante num primeiro momento. Então, a indústria te dá uma abertura muito grande e o primeiro passo é fazer o cadastro. Você falou das empresas de segurança do trabalho, essas consultorias, principalmente nas médias e pequenas empresas, elas são responsáveis por 100% da gestão da segurança do trabalho e da higiene ocupacional. Logo, todos os serviços que estiverem relacionados a fazer laudo e a fazer melhorias desses ambientes, essas consultorias é quem vão fazer a gestão.
Então, assim, existem caminhos para cada nível de venda e que, e que isso ajuda com esses detalhes. Lucas, tem uma coisa que mudou nos últimos 2 anos e as pessoas não se atentaram, ou se atentaram, mas não estão presentes para isso. Uhum. Até 2 anos atrás, três, era imprescindível uma empresa ter um site, uma página na internet, uma web page, um domínio. Isso era imprescindível. E hoje isso já não é mais verdade. Inúmeras empresas de sucesso, em nível de escritório de consultoria, escritório de projeto, profissionais liberais, especialistas, peritos, eles estão trabalhando simplesmente com 3 perfis: LinkedIn, Instagram e Facebook. Com esses 3 perfis muito bem feitos, olha o detalhe: são plataformas gratuitas para você se cadastrar, você já consegue começar e realizar a venda. Você Uhum. não precisa investir que seja R$ 1.000 em um site. Hospedagem é uma realidade que você consegue atuar só com os perfis das redes sociais, muito bem feitos, por sinal, né? E essa é uma coisa interessante, Marco, porque quando a gente fala de acústica, a gente pode ter um negócio voltado para o cliente final, um B2C, né? E a gente pode ter um negócio voltado para a empresa, um B2B. Quando você tem um negócio voltado para a empresa não necessariamente vai buscar na internet fornecedores. Ela não, muito dificilmente uma empresa vai lá buscar quem é que pode prestar esse serviço para mim. Existem casos, existem empresas que fazem todo tipo de coisa. Mas o caminho mais habitual para uma empresa é quem? É o quê? É procurar pessoas conhecidas que fazem serviços similares, pedir a orientação delas. Se essa empresa não faz, ela pede indicação de uma empresa que faça. Porque quem está numa empresa grande, quer confiança no trabalho, tá? Isso foi uma coisa que eu apresentei um orçamento hoje e o cara me disse bem assim, ó. Apresentei um orçamento para uma possibilidade de projeto e um orçamento com possibilidade de projeto e gerenciamento, né, da execução. E aí ele disse para mim, Lucas, não importa para mim, tá, a diferença desses dois valores, porque o que eu quero hoje é segurança e eu quero economizar o tempo da minha equipe. Então, se você me entregar um projeto com gerenciamento completo, para mim é melhor. Porque eu não quero onerar a minha equipe, eu não quero ficar procurando fornecedor, eu não quero nada disso. Eu quero confiança no produto entregue. Eu quero que alguém me dê a confiança de que eu estou comprando uma coisa que vai funcionar. E se eu tiver que pagar mais por isso, eu vou pagar. E muitas vezes esse é o pensamento da maioria das empresas, sabe? E elas querem pessoas que já estão lá dentro do ciclo delas, já querem pessoas conhecidas. O cara muito dificilmente vai se arriscar de ir lá no Google e entrar no site de uma empresa que não conhece, nunca fez negócio, que ninguém conhece essa empresa e acabar contratando ela. Então no B2B, essa coisa de um perfil do LinkedIn bem feito, uma boa propaganda no Instagram, uma boa propaganda no Facebook funciona muito bem. Funciona muito bem mesmo. E no B2C, cara, B2C a gente sabe como é, né? B2C é Google, é Instagram também, mas muito mais Google. E existem, enfim, infinitas ferramentas aí, tráfego pago, que a gente nem vai entrar nesse mérito, né, Marco? Não. As possibilidades são inúmeras. É, meu É, meu amigo, para amigo, tem muita começar, coisa. o primeiro passo é ter coragem. É isso aí. Olha só, Você Marco. sabe por que eu falo coragem? Hum, Porque a gente não foi criado para empreender. Então é uma coragem a gente quebrar esse paradigma cultural e se lançar para o mercado. exatamente. Quebrar a história de estudar para concurso público, né? Quem nunca, né? Quem nunca sofreu represália dos pais porque não quis estudar para concurso público?
Marco, eu vou te dizer uma coisa, tá? Todo mundo que está aqui assistindo essa aula nesse momento ou em qualquer outro momento, porque a aula vai ficar disponível, né? Tem grandes chances, tá, de ter uma empresa que fatura mais de 20 mil reais por mês e não precisa ter uma estrutura gigantesca de 5 funcionários, 10 funcionários para conseguir chegar nesse valor. O que a pessoa realmente precisa é aprender a pensar como uma empresa. É aprender que você vai ter que ser o vendedor, que você vai ter que, cara, correr atrás das coisas, sabe? Tá cheio de engenharia, tá cheio de empresa de engenharia por aí que presta serviço de acústica que tá faturando muito mais do que isso há muito tempo. Muito tempo mesmo. Empresa que tá voando, faturando mais que 20 mil reais. Ah, e a gente realmente acha, né? A maioria da gente pensa, como a gente já falou no início, que o único dinheiro que a gente vai ganhar na vida é o dinheiro que uma empresa está disposta a pagar para a gente. Que hoje em dia o que uma empresa está disposta a pagar a um engenheiro, muitas vezes já não é mais o piso. É 4 mil, é 5 mil, 3 mil. Tem engenheiro, Marco, eu já conheci engenheiro, tá? Que saiu da universidade para ganhar 2 mil reais na empresa. Duvida? É triste, hein? E aí a gente fica nesse ciclo vicioso de realmente achar que o tempo da gente não vale. Que se a gente tentar abrir uma empresa, a gente não vai sair desses 2 mil e talvez até morrer de fome porque a gente acha que, cara, a gente não tem capacidade de vender nada. E é muito pelo contrário. Tem muita oportunidade para quem se arrisca de fazer a coisa, mas você vai ter que, cara, enfiar, como é? Botar a cara a tapa, né? Vai ter que aprender a ser vendedor para fazer a coisa dar certo. Quando a gente fala aqui de ganhar 20 mil reais com uma empresa de engenharia, a gente não está falando nada impossível. Mas é impossível, sim, para quem senta numa cadeira e não faz nada o dia todo. Fica esperando a coisa cair do céu. Mas Se deixa eu ajudar a ficar mais você... fácil. Fala aí. A gente tem uma certa repulsa pela palavra vendedor. Isso é natural, isso é da cultura. A gente enxerga o mascate, a gente enxerga aquele caixeiro viajante que estava sempre tentando te empurrar alguma tranqueira. Uma palavra que vai ficar bastante coerente com o profissional da área técnica e que vai dar até um orgulho para ele é o consultor de negócios. O que é isso? Uma pessoa que vai até um cliente, entende a necessidade do cliente e prepara toda uma engenharia de vendas. Em que sentido? Ele começa a trabalhar quais as soluções ele pode entregar para aquele cliente que vai resolver o problema. Então, a gente inverte a situação. Eu não estou oferecendo o meu serviço para você tentando encaixar aquilo na sua vida. Eu estou compreendendo as suas necessidades e percebendo como que eu consigo te ajudar daquilo que você anseia. Então isso dá um orgulho para o engenheiro, porque na venda ele já está trazendo solução. Ele já trabalha em engenharia na venda. Uma especificação de mais baixo nível, um direcionamento para uma linha de estudo. Então, o engenheiro, o arquiteto, o técnico, o profissional da área de tecnologia, ele é um consultor. Quando ele conversa em casa e comenta que precisa melhorar alguma coisa, ele está fazendo uma consultoria. Ele está desempenhando um papel técnico. Quando ele faz uma venda técnica. Quando ele está sendo simpático e passando aqueles 5 passos, ele está fazendo uma abordagem técnica para trazer uma solução para o problema que o cliente já reconheceu. E parece assim uma coisa simples, uma questão de semântica, mudar palavras, mas isso faz toda a diferença na percepção e na atuação profissional. O consultor de negócios, o consultor de venda, o consultor de solução, o engenheiro de vendas, o engenheiro de negócios. Marco, essa tua colocação foi muito. O timing foi muito bom. Vou contar uma história de hoje, tá? De hoje. Não foi ontem, não foi semana passada, foi hoje. Hoje. Estava apresentando um orçamento para o cliente
E daí o cliente me mandou as fotos do local que ele precisava do projeto. Era um projeto de isolamento acústico para uma sala de reunião. Por quê? Porque a sala fica do lado das máquinas. Aí eu olhei as fotos. E o que foi que eu vi quando eu olhei as fotos? Eu vi uma sala de reunião, mas eu vi também um monte de espaço de trabalho ali do lado. Um monte de escritório ali. Ou seja, o problema que o cara tá passando na sala de reunião, que é muito ruído, ele fica com vergonha porque ele leva o fornecedor lá e o fornecedor não consegue falar com ele. Ele leva lá o cliente dele e o cliente não consegue falar com ele porque tem muito ruído na sala. Mas ele não sabe que o ruído que tem ali naquela sala está prejudicando a produtividade do pessoal dele na sala ao lado. E aí, durante o orçamento, eu comentei com ele, durante a apresentação do orçamento, eu olhei para ele e eu fiz, fulano, eu estava dando uma olhada nas tuas fotos e eu não deixei de perceber, eu não pude deixar de perceber que tem um monte de sala ali do lado da sala de reunião, que são espaços de trabalho, são escritórios. E ele disse, tem. E daí eu fiz, se essas salas estão no mesmo espaço que a sala de reunião, tá todo mundo sofrendo com ruído do mesmo jeito, né? Ele fez. É verdade. Eu fiz, olha, a gente pode aproveitar que a empresa de vocês está disposta a fazer um isolamento para a sala de reunião e a gente pode aproveitar isso para aumentar a produtividade de um setor inteiro, fazendo um isolamento melhor para aqueles escritórios que estão ali o dia inteiro sendo bombardeados com ruído. Eu falei, tu não se incomoda com ruído no teu escritório? Ele fala, cara, demais. Essa é a O cara chegou para mim com um projeto de uma sala de reunião, que era o que ele achava que ele precisava. Eu já estou praticamente vendendo para ele um projeto de um escritório inteiro. Só nessa história. Então, olha só como é importante tu se colocar no lugar do teu cliente, tu estabelecer um diálogo com ele e entender uma dor que ele está sentindo, mas que ele ainda não percebe que tu consegue resolver aquilo. Então, olha só como é importante ter essa percepção, né? Isso é um fato. E é isso aí, meu amigo. A gente traz clareza para essa turma. Muita gente está começando. Sabe uma coisa que é bonita, Lucas? Hoje eu estou com 46 anos. Tá novo ainda. Eu comecei minha empresa com 40, com 40 anos. Em 6 anos minha empresa. É justamente a idade, quando a gente vai conversar culturalmente na nossa sociedade, com 40 anos a gente não consegue recolocação no mercado. Um profissional de 40 anos não consegue se posicionar. Eu falo mais, um profissional de 40 anos consegue começar uma carreira de muito mais sucesso do que quando ele tinha 20. Ele Porque tem uma coisa que o cara de 20 nunca vai ter. para o conhecimento e para a experiência não existe barreiras. Cara, e conhecimento e experiência é a melhor das misturas, vamos dizer assim. Porque se você tem conhecimento e você não tem experiência nenhuma, você é um recém-formado inseguro. Se você tem muita experiência, mas tem pouco conhecimento, provavelmente você vai ser o cara que vai estar na empresa trabalhando no chão de fábrica, ganhando um salário mais ou menos. Você é o cara que tem muita experiência, mas não agrega muito em conhecimento, né? Ah, como é que eu vou dizer? Valor intelectual, capital intelectual para a empresa. Né? Agora, se tu é o cara que tem experiência e conhecimento, aí ninguém para, meu amigo, porque tu tem a maturidade para conseguir vender um negócio. Tu tem todas as habilidades que tu precisa para desenvolver alguma coisa, já tem todo o conhecimento, tu já tem experiência, tem uma bagagem gigantesca. Aí, meu amigo, é um foguete. Não tem como segurar. E é isso mesmo. Ô Lucas, vai dando a minha hora. Eu vou me despedir aqui do pessoal. Eu quero agradecer a presença de todos. A gente fica sempre muito feliz de estar aqui compartilhando, porque os obstáculos, as pedras que a gente encontrou no caminho, e a gente aprendeu a desviar e aprendeu a construir pontes,
a gente quer passar isso para vocês, porque vocês não precisam passar pelo mesmo. Então, nós vamos pegar os recém-formados e dar uma direção e uma capacidade dele se desenvolver de uma forma bastante proveitosa e gratificante. E vamos trazer essas pessoas que estão aí avançados na carreira a continuarem trabalhando, a iniciarem um novo desafio bastante rentável e bastante satisfatório. Você vai trabalhar com satisfação e vai conseguir ter uma condição de vida muito boa. E a gente está aqui para ajudar isso. Esse é o meu recado de hoje, Lucas. Agradecer a presença e te agradecer por estar organizando mais esse dia aqui de bate-papo com a turma. Eu que agradeço, meu amigo. É um prazer estar aqui. Eu vou fechar essa aula com um comentário polêmico. Marco, para quem duvida, para quem ainda duvida, que a gente fala aqui todo dia dos 20 mil, né, do famoso 20 mil, para quem duvida, tá? Para quem é o carteira assinada que está duvidando que isso é possível, eu só quero que você saiba uma coisa. A empresa que te contrata, ela está faturando no mínimo, com o tempo que você dedica à empresa, pelo menos umas 5 vezes o teu salário. Pelo menos, tá? Uma empresa não contrata alguém para ter um rendimento menor do que 5 vezes o salário que ele recebe por isso. E tudo bem ser carteira assinada, mas saiba que existem oportunidades lá fora. E a gente troca isso pela segurança, né? Pela segurança de ser carteira assinada. Mas tem muita oportunidade lá fora. Não é isso, Marco? É isso aí, meu amigo. E a É isso aí. gente espera todo mundo na próxima quarta-feira. Não deixe de nos seguir nas nossas redes sociais. A gente está cada vez construindo um ambiente de informação mais valioso. Eu não quero ensinar ninguém a fazer laudo, eu não quero ensinar ninguém a somar decibel, eu não quero ensinar ninguém aquilo que está no livro. Eu quero passar aquilo que não está no livro, experiência de campo, experiência de negócios, capacidade de gerar uma carreira de forma independente, lucrativa e satisfatória dentro da engenharia. É isso aí. Ou seja, aquela frustração de que eu estudei 5 anos e joguei fora, não. Estamos aqui para poder valorizar o seu diploma. É isso aí. Pessoal, toda quarta-feira às 21 horas estamos aqui no YouTube. Não se esqueçam, foi pesado. Não se esqueçam de entrar no grupo do Telegram aqui embaixo na descrição do vídeo e não se esqueçam também de se inscrever no canal. Boa noite, pessoal. Boa noite, Marco. Foi um prazer e próxima quarta-feira estamos aqui de novo.